E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Yuri Rangel e hoje eu quero falar um pouco sobre memória RAM. Muita gente aí tem dúvidas sobre qual memória RAM comprar, como funciona a memória RAM, quais tipos, sobre compatibilidade, muita coisa aí sobre memória RAM e eu decidi trazer esse vídeo aqui para poder sanar alguma dessas dúvidas. Se surgirem dúvidas aí ao longo do vídeo ou de outro assunto ou desse assunto, só deixa aí nos comentários que eu tento trazer a resolução dessas dúvidas caso eu saiba, beleza? E é isso aí, vamos pro vídeo. Eu espero que vocês gostem. Bora lá! Então, pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre a memória RAM, tá? Alguns inscritos pediram e tem muita dúvida enrolando, então vamos falar um pouco sobre a memória RAM hoje. Basicamente, memória RAM é o resumo de Random Access Memory. Isso aqui é o nome dado para a memória RAM, tá? Isso aí, ao português, quer dizer memória de acesso aleatório. Mas por quê? Porque ela guarda dados de programas que estão sendo utilizados no momento. Essa é a função da memória RAM. Basicamente, ela vai armazenar dados de programas por um momento e depois esses dados vão se apagar. Não é como um HD. O HD, por exemplo, você armazena lá uma foto, um vídeo, alguma coisa e ele fica lá. Ele se armazena e permanece no computador. Já a memória RAM, ela só armazena aquilo ali por um determinado tempo e já vai se apagando ao decorrer das atividades que você for fazendo no computador. A memória RAM é a principal memória do computador. Como eu disse aí, existem outros tipos de memória, como HD, SSD, cache de memória do processador e etc. Bom, ela é uma memória volátil, ela perde todos os dados ao desligar o computador. O chip de memória é basicamente um circuito integrado feito de milhões de transistores e capacitores. É assim que se forma a memória RAM. Atualmente, existem 4 tipos de memória RAM. Aqui eu só tenho 3. Esse aqui é o DDR4, DDR3 e esses aqui DDR2. Também existe o DDR, mas eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês. Bom, vocês percebem que eles são muito parecidos. Se a gente tirar o dissipador do DDR4, a gente não vai reconhecer, tá? Olhando a olho nu, quem não tem o devido conhecimento, se pegar qualquer um desses aqui, não sabe distinguir qual é qual, tá? Pessoal, basicamente, existem 4 tipos de memória RAM: DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Isso aqui é a quantidade da frequência da memória RAM em MHz. Por exemplo, a DDR é de 266 a 400, existem pentes de 266, 400 e entre outros. A DDR2 de 533 a 800, por exemplo, aqui eu tenho 2 pentes diferentes. Aqui eu tenho um pente de 667 MHz, DDR2, como vocês podem ver, de 1 GB. E aqui eu já tenho um de 800 MHz, esse KV800 quer dizer 800 MHz aqui, ó, de 2 GB, aqui diz, ó, 2G, 2 GB. Existe problema em usar os dois ao mesmo tempo? Não, pessoal. Porém, a memória RAM de 800, ela ia ser setada pela BIOS automaticamente a 667. Ou se caracteriza como overclock. Por exemplo, se a gente deixar setado na BIOS para toda a memória aqui trabalhar junto ao computador for 800 MHz, por exemplo, eu já utilizava essa aqui. Aí eu quero colocar essa aqui, tá? Aí, por exemplo, se aqui na minha BIOS já tiver caracterizado lá, configurado a 800 MHz, quando eu colocar isso aqui, ela automaticamente vai para 800 MHz. O problema é, isso é overclock. Memórias mais antigas, como essa aqui, talvez não aguentem e possa causar um problema de tela azul ou até mesmo um problema pior, tá? Memórias aí DDR4 já possuem bem mais megahertz, bem mais frequência e com isso a gente consegue fazer bem mais overclock, tá? É problemático fazer overclock em DDR2 e DDR3, eu não recomendo. DDR4 já depende aí do seu computador, da sua placa-mãe e também dos chips da memória. Basicamente, DDR3 a gente já tem a frequência de 1066 a 1600. Aqui eu tenho uma memóriazinha de 1600 MHz, como vocês podem ver, tá? E a DDR4, que é a mais atual, que a gente mais utiliza hoje, ela vai de 2133 a 3200. Porém, esse número aqui é um número que mais a gente encontra, seria dentre essa casa dos dois números aqui. Porém, memórias RAM aí a gente já encontra de 4000 MHz ou mais no DDR4, porém são bem mais caras. Coloquei essas aqui, pois são as mais acessíveis e as que encontram de maior forma, tá? Essa minha aqui é de 2666, ó, 2666 de 8 GB com RGB. Bom, pessoal, aqui eu tenho a placa-mãe DDR3 e eu não consigo utilizar uma memória DDR2, pois a pinagem aqui é diferente, tá? Ó, se a gente for avaliar aqui os pinos, eles são de tamanhos diferentes. Então eu posso até tentar conectar aqui, ó, vou abrir aqui, vou tentar conectar, mas eu não vou conseguir porque não fecha, ó.
é diferente. Então, pessoal, é legal você ficar atento na hora que for comprar, ó, não consigo conectar, não está conectado, ó, porque não entra. Agora, se eu tentar a DDR3, ela já vai no tamanho exato aqui, ó. Então eu vou conseguir conectar. Então, consegui conectar a memória DDR3 na placa-mãe DDR3, porque aqui o encaixe já é suportado para esse tamanho aqui, tá? Mesma coisa seria em uma placa-mãe DDR4. Aqui na minha mão eu tenho uma placa-mãe AM4 B450M Plus para Ryzen da AMD, né? Bom, aqui é a memória própria para ela, DDR4, e aqui a DDR2. Como vocês podem ver, pessoal, não encaixa. Ó, vou tentar encaixar aqui novamente, mas ela não encaixa. Ó, não encaixa. Agora se eu vim com essa memória aqui, ó, esse lado aqui é maior, esse lado aqui é maior. Se a gente vê, tem uma diferença. Então é só vir e conectar que eu vou conseguir conectar. Aí, está conectado. Conectou certinho, justamente porque a DDR4 é feita para placa-mãe DDR4. Então, sobre compatibilidade de memória, é muito importante que você procure, antes de comprar a sua memória, qual é a placa-mãe que você vai comprar. Por exemplo, essa placa-mãe é DDR4. Como eu sei disso? Pesquisando o nome dela. Aqui é uma B450M Plus da Asus TUF, da série TUF. Então é só colocar esse nome aqui no Google que eu vou conseguir ver no site da fabricante qual é o tipo de memória suportada, qual é a frequência suportada. E é simples, tá? Mesma coisa serve para outras placas-mães. Entendeu? É só você olhar na internet. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre Dual Channel. Dual Channel basicamente é utilizar duas memórias RAM, tá? A gente encontra nas placas-mães hoje em dia sempre ou pelo menos 2 pentes de memória, como é o exemplo dessa aqui, ó, vocês podem ver, ou 4, ou até mesmo 8 pentes, dependendo da memória. Geralmente são memórias de servidores que utilizam até 8 pentes de memória RAM. Geralmente as placas-mães destacam o Dual Channel com a cor. Por exemplo, eu posso utilizar a memória RAM aqui e outra aqui para ativar o Dual Channel. Da mesma forma que seria o preto com outra no preto. Mas basicamente, o porquê utilizar duas memórias? Bom, o Dual Channel permite que o chipset ou processador efetue a comunicação com 2 canais de memória ao mesmo tempo. As memórias trabalham simultaneamente, fornecendo o dobro de largura e o dobro de barramento. A gente tem aí, por exemplo, aqui eu tenho 2 memórias de 800 MHz como exemplo. Basicamente, o processador ou chipset com o controlador de memória, ele poderia estar utilizando não só 800 MHz, e sim 1600. Por exemplo, aqui ó, temos 1600 MHz. Se a gente utilizar apenas essa, o processador vai ter 1600 MHz para poder gerenciar no computador. Se a gente utilizar 2 dessa, a gente vai ter o dobro de velocidade em MHz para o processador estar utilizando dentro do computador. Então, não é tanto desempenho assim, mas a gente tem sim um desempenho considerável ganho a partir do Dual Channel, tá? Não é problema utilizar apenas uma memória, mas eu deixo aí a atenção para vocês para sempre comprar 2 memórias, pois tem mais desempenho e mais velocidade aí para gerenciamento do computador. Bom, pessoal, hoje falamos sobre memória RAM. A galera tem muita dúvida aí sobre o assunto e eu tentei aí trazer algumas respostas sobre isso aqui, tá? Mas basicamente, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu quero que vocês interajam aí comigo, então deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, deixa suas dúvidas, quem sabe eu não respondo ela aqui no canal, beleza? E se você gostou, deixa seu like, se inscreve aí no canal, manda esse vídeo aí para o seu amigo que também gosta de computador, que gosta de informática. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e entra no grupo do Telegram que tá na descrição aí, beleza? Tchau!